Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar somente de empresas que a cotação já caiu muito e uma delas está na carteira do Barsi, mas já fez com que quem investiu e acreditou nessa empresa perdesse todo o seu dinheiro. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Bradespar, que desde a máxima da empresa, ela já acumula uma queda de mais de 70% e a empresa trouxe um ótimo anúncio de dividendos, tanto no valor quanto o tipo de remuneração. Toda vez que a gente fala de dividendos, nós não temos o desconto de imposto de renda, então esse dividendo da Bradespar, ele tem data com no dia 25 de abril, a data do pagamento é no dia 15 de maio, dá um valor líquido de quase 92 centavos por ação e um dividend yield muito interessante, de mais de 5% somente para esse pagamento, e vale lembrar que a Bradespar, assim como o BB Seguridade e outras empresas, ela tem 2 pagamentos no ano, sempre no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Se a gente dobrar essa remuneração, o sócio ele já tem garantido mais de 10% de dividend yield, sem levar em conta que o segundo pagamento ele pode ser ainda maior do que esse. Em 2025, a Bradespar mostra uma recuperação, ela já subiu quase 10%, e mesmo cotada a R$ 18, ela ainda tem um dividend yield muito interessante, a remuneração atual de quase 13%, e o sócio já pode esperar algo muito parecido para esse ano. E fora isso, a gente tem a Vale, que é a única investida da Bradespar, parece que está deixando todo aquele cenário negativo para trás. A empresa que já acumulou quedas na casa de 25% no último ano, ela acumula uma queda de apenas 6% e vem se tornando novamente uma das principais recomendações do mercado. Dessa vez o Itaú BBA reforçou no relatório mais recente a opção de compra para a empresa com preço-alvo de R$ 75, e isso indica um potencial de mais de 30%. Eles esperam que a Vale pague em torno de 11% entre 2025 e 2027, então a gente tem um ciclo de 3 anos onde a empresa deve pagar mais do que 2 dígitos. Tudo isso porque mesmo que o minério de ferro ele venha cair, e hoje ele está no patamar de $100, a Vale ainda consegue manter as suas margens, cotada hoje a R$ 57. A empresa tem uma remuneração atual de mais de 8%, que no comentário rápido, quem se aproveitou daqueles preços no começo do ano, a gente fez vídeos e estudou, esse investidor ele praticamente garantiu um dividendo próximo a 10%, mesmo se a gente levar em consideração todo esse ciclo de baixa, essa queda nos pagamentos, porque a cotação da empresa muito desvalorizada, ela também ajuda a melhorar essa remuneração. Fora isso, outra empresa cíclica que desde as suas máximas já tem uma queda de 60% é a Brava Energia, que divulgou o seu resultado e trouxe um prejuízo de R$ 1 bilhão nesse trimestre, e mesmo assim, desde a divulgação do balanço nos últimos 5 dias, a empresa já acumula uma alta de quase 12% na cotação. Isso se explica porque essa reversão de lucro em prejuízo no valor alto, na casa de R$ 1 bilhão, ela não tem efeito caixa. A gente fala de um prejuízo contábil, a gente teve algo similar no caso da Petrobras. Então a receita dela foi de quase 2 bilhões de reais. Na comparação anual, 2023 com 2024, ela saiu de 7 bilhões para mais de 10 bilhões de reais. Olhando a geração de caixa, ela vem num processo de queda. O EBITDA ajustado pro forma, ele saiu de 1,2 para 500 milhões de reais nesse trimestre. Do lado positivo, o lifting cost, que é o custo de extração dela, ele melhorou. Outro ponto positivo é o investimento da empresa. Petroleiras são empresas de capital intensivo. Com todos esses projetos entregues em 2024, a empresa está pronta para começar a reduzir esses investimentos, e quando a gente compara 2023 com 2024, a alta ela foi na casa de 50%, e agora após esse processo de fusão, a empresa deve focar muito mais em ganho de eficiência. Mesmo com essa alta recente, no acumulado desse ano, a queda ainda é superior a 12%.
mais uma empresa fora do radar com valor de cotação muito baixo, também de comportamento cíclico que pode disparar mais de 50% na cotação. A gente está falando da CBAV3, uma empresa que há muito tempo a gente não fala, desde que ela fez o IPO lá em 2021. Ela tem apenas 4 anos de mercado. Quem investiu na empresa já acumula um prejuízo de quase 60% no patrimônio. Só que nos últimos 12 meses a empresa mostra certa recuperação, ela já subiu 23% e no acumulado desse ano a alta já passa dos 13%. E aqui a gente tem o UBS e o Safra, tendo ela como a escolha principal dessas empresas cíclicas. Todas as empresas do setor de mineração, ela supera a recomendação de Vale, supera a recomendação de CSN e a CBA. Ela tem o maior potencial de valorização do setor, é uma tese que deve levar algum tempo para se materializar. Os preços recentes do alumínio podem aumentar o interesse do investidor na empresa, que eles se referem à alta recente da commodity, mas a gente vai ver que a commodity subiu, mas os custos de produção, eles também subiram bastante. Se junta ao Safra, o Itaú BBA, que atualizou a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 7,00, e o UBS, que trouxe um relatório para todas as empresas cíclicas do setor, de CSN, Vale até CBA, e a única recomendação de compra foi dada à CBAV3. Na opinião deles, essa alta recente do alumínio e a desvalorização do real, eles podem favorecer o resultado e as ações da empresa. Num comentário rápido, na questão do ciclo da commodity, eles têm um ponto favorável. O mercado hoje ele está deficitário, a oferta ela está muito menor, ela não está dando conta de toda a demanda do alumínio. A China é o principal consumidor e vem pedindo cada vez mais da commodity. Os estoques globais eles vêm caindo trimestre a trimestre. Isso daqui mostra uma demanda muito forte pelo material e fez com que o preço, desde o começo do ano passado, ele atingisse as máximas de quase 2,7. Mas deixando de lado essa alta da commodity, a empresa também vai ser pressionada pela alta no custo da produção. Tudo isso pressiona margens e faz com que o resultado da empresa ele não cresça na mesma proporção. Na China, por exemplo, 30% dos produtores eles tiveram margens negativas, mesmo no momento em que a commodity bate recorde de preços. Do lado operacional, a empresa trouxe um resultado misto. A parte de vendas total ela caiu, mas uma pequena queda, apenas 2%, dá para a gente considerar estabilidade, mas de maneira anual as vendas da empresa cresceram 10%. Todas essas vendas elas são praticamente para o mercado interno e 7% disso acaba sendo exportado para fora do país. O custo de produção subiu, muito puxado pela alumina, que é o principal material da empresa, e o CPV no trimestre, aqui na comparação anual, quarto tri de 23 com quarto tri de 24, ele saltou 30%, é uma alta considerável. Isso acaba segurando um pouco o resultado mesmo depois de uma alta tão forte da commodity. A receita líquida da empresa, ela saltou 20% na comparação anual e o EBITDA também teve um salto interessante. Então, operacionalmente, a empresa conseguiu entregar bons números. Quanto ao CAPEX, todo o investimento dela, ele ficou praticamente estável e mais um bom indício da operação, além do EBITDA que a gente acabou de ver, é o fluxo de caixa da empresa. Ela trouxe um FCL positivo e a partir de agora a gente vai tratar também alguns pontos de atenção que o sócio tem que ter. Na questão da dívida, que já viveu momentos muito piores, essa desalavancagem, a empresa traz que teve a liquidação de dívida bruta, teve antecipação, mas quando a gente pega a dívida líquida, ela cresceu na comparação anual, ela foi para quase 3,3 e muito desse valor menor ele se dá também pelo crescimento do EBITDA. A gente viu que a geração de caixa ela cresceu muito nesse trimestre e isso acaba jogando para baixo essa relação de dívida líquida versus EBITDA. Então essa diminuição ela se dá por dois fatores. A empresa ela já teve uma relação de dívida não muito tranquila, isso foi um dos principais fatores também para toda a queda na cotação. Os resultados eles caíram, mas a dívida também preocupou o mercado, ela começou a impactar o resultado e além da dívida, que é um ponto de atenção para o sócio, vale a pena lembrar, todos os anos de prejuízo, 2024 foi só mais um ano em que a empresa trouxe prejuízo para o sócio e eu queria lembrar também a própria questão da gestão. Um dos vídeos mais antigos do canal, a gente cobre mais um prejuízo, mais um resultado negativo que ela trouxe e mesmo assim ela trouxe pagamento de dividendos. O que ela fez foi diluir, ela trouxe um aumento de capital, diluiu o sócio, prejudicou ele de um lado, pegou todo esse dinheiro e do outro lado distribuiu, ela fez um novo pagamento. Então esse foi o primeiro movimento que o sócio já deveria prestar atenção. E um segundo movimento
que resultou desse aumento de capital foi um ganho de participação dos controladores. O free float, que são as ações em circulação, ele ficava acima desses 31%, então a quantidade de ações disponíveis em circulação, ela diminuiu e o controlador, em apenas um movimento, ele aumentou a participação dele na empresa. E eu estou trazendo esse ponto porque ele deve ser levado em consideração pelo sócio. Ela tem uma ótima tese, ela trabalha com uma ótima commodity, o alumínio ele é extremamente necessário e pensando no futuro, a tese de operação dela é muito forte, só que ela tem que ser vista como oportunidade de preço. Ela já trouxe prejuízo na casa de 60% para quem investiu nela, e essa é a visão que o investidor tem que ter. Ele tem que se aproveitar da questão preço, mas olha para o gerenciamento de risco e não coloque uma grande parcela do seu capital. E para a gente finalizar, mais uma empresa comoditizada, mais uma empresa cíclica, a gente fala da Paranapanema, uma empresa que está na carteira do Barsi, teve uma alta recente, ela está cotada hoje a apenas R$1 e em todo o período ela já tem uma desvalorização de quase 99%. Então quem investiu nela desde o começo viu praticamente todo o patrimônio evaporar nos últimos 5 anos, a queda é de 93% e os últimos 12 meses são responsáveis por 74% dessa queda. A Paranapanema já teve bons momentos, com os devidos ajustes aqui, ela já foi cotada a mais de R$500 por ação, ela já esteve na mira da própria Vale. Em 2010, ela fez uma proposta de mais de R$2 bilhões para assumir o controle dela, principalmente visando a produção de cobre da empresa. Então a Paranapanema, ela trabalha com material muito nobre hoje em dia e ele vai ser cada vez mais utilizado. A proposta ela foi negada e não aceita pelos controladores. O principal controlador que negou foi a Caixa Econômica Federal, então aqui a gente tem um controle estatal em cima da empresa. A SIAP Investimentos veio depois do processo de recuperação, ele veio para ajudar na conversão de dívida da empresa, mas o principal controlador até então e na época era o Estado. Luiz Barsi Filho, ele aparece na estrutura acionária e esse problema de gestão, ele segue até hoje. No comentário rápido, a Paranapanema, ela fica em um reduto muito sindicalizado, a ingerência política em cima da empresa ela é realmente muito forte. Há 2 meses houve uma troca relâmpago na presidência da empresa de alguém que ficou e foi destituído com menos de 3 meses no cargo. Vamos deixar a questão da gestão de lado e vamos olhar para os números da empresa, saber se ela faz sentido ou não investir e seguir os passos do Barsi. No trimestre, o volume de vendas cresceu 67%, a receita cresceu 77%, houve uma diminuição de 10% nos custos, houve uma melhora de 4% no EBITDA e o caixa operacional ele ficou positivo em mais de R$30 milhões. O encargo financeiro ele foi o grande causador desse prejuízo. A gente vê aumento de vendas, aumento de receita, uma melhora no EBITDA, mas o resultado negativo ele não melhora e se a gente pegar a última década, todos os anos são de prejuízo. Então ela não é uma empresa que gera lucro e que gera valor para o sócio. A receita cresceu, o custo caiu. Na comparação anual, o prejuízo que foi de quase 160 milhões, ele caiu 54% e veio para 71 milhões. O EBITDA ajustado, ele também melhorou, só que uma base de comparação muito ruim. O prejuízo desse trimestre, ele triplicou, saindo de 215 para 810 milhões, e o prejuízo ajustado, tirando essa questão do encargo financeiro, ele foi de 67 milhões de reais. Então, mais um prejuízo, mesmo descontando e não levando em consideração todo esse não recorrente financeiro. Vale a gente comentar que o Barsi ainda tem ela na carteira, ele investiu na empresa, defendeu a tese dela, só que nem por isso o investidor deve sair comprando e alocando grande parte do capital. Muito do que a gente falou em CBA vai valer aqui também em Paranapanema. O Barsi, ele tem menos de 4% de participação na empresa. Se a gente pega o valor total dela, que hoje é de apenas 79 milhões, então olha quão baixo é o valor de mercado. O Barsi, por exemplo, caso ele quisesse controlar ela, comprar ela por inteiro, ele só com os dividendos de menos de um semestre, ele já tomaria conta da empresa, só que ele não faz
por conta do gerenciamento de risco. Então, se o Barsi tem gerenciamento de risco, você também deveria fazer o mesmo. Ele tem 3,93 de participação na empresa e quase 4% desse valor de mercado corresponde a pouco mais de 3 milhões de reais. Então, essa é a participação do Barsi, que tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais nessa pequena empresa que ele comentou que tem participação. É um investimento muito pequeno que vem sim de um prejuízo. Se a gente pegar o investimento inicial e levar em consideração que os últimos comentários que ele fez foi lá em 2022, na época da recuperação judicial, a gente vai ter uma cotação na casa dos R$ 10. É um valor 10 vezes maior do que essa cotação atual na casa de R$ 1. Então a gente multiplicaria esses 3 milhões por 10 vezes e dá um patrimônio de 31 milhões de reais. 31 milhões de reais para o Barsi, que é um multibilionário, é extremamente saudável, é um investimento controlado que ele faz, então cuidado para não fazer um movimento parecido, mas sem fazer o gerenciamento de risco. Se for se expor a esse tipo de empresa, proteja o seu patrimônio, não invista tudo que você tem, dê muito valor ao dinheiro que você trabalhou e demorou para juntar. Ela é mais uma empresa com uma tese interessante, mas que nunca gerou valor para quem é sócio. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou de Bradespar, Vale, diversas empresas cíclicas que estão em um ciclo de baixa, as cotações já caíram muito, mas algumas produzem resultados, pagam dividendos e outras, desde o momento que vieram ao mercado, só geram prejuízo para quem investiu nela. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio de alguma dessas empresas, se não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela para ter acesso a vídeos, material exclusivo, estratégia de investimento e ao gerenciamento de risco em cima de centenas de ações. E se você está querendo mudar a corretora que você investe, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição que através dele dá para negociar diversos tipos de benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.